Agora nós vamos falar sobre sapatos para as crianças, isso mesmo. Tem muita mamãe que olha aqueles sapatinhos bem pequenininhos e já quer colocar nos bebezinhos, mas é realmente necessário? É algo mais voltado para a estética, ali para montar o lookinho? Quem vai nos ajudar a entender mais sobre esse assunto é a nossa fisioterapeuta, Júlia. Bem-vinda novamente. Muito obrigada. Você recebe muitas dúvidas em relação a esse assunto e realmente é algo que as mães sempre querem saber, o tipo de sapato que deve usar. Então vamos fazer uma linha do tempo. Quando devemos usar o sapato? Quando é preciso? Ótimo. É um tema bem recorrente, assim, né? De quando essa criança vai começar a usar o sapato. E é bem o que tu disse. Muitas vezes a mãe ganha muita coisa, né? Ganha muito sapato, às vezes da família e tal. E, poxa, que hora coloca, né? Então, eu costumo dizer que os bebês, eles devem usar o sapato ali na hora da foto, né? Para fazer o social ali, que a mãe tá a fim de fazer um look. Então, beleza, é nessa hora. Depois, tira o sapato. Então, por que isso? Porque a criança, ela precisa vivenciar o próprio corpo, né? Então, se a gente está falando de um bebê, ele vai descobrir o corpo, vai descobrir o pé. E nessa descoberta, ele precisa, por exemplo, passar o pé na cama, passar o pé no tatame, no chão, quando ele estiver brincando, encostar esse pé na mãe. Então, vivenciar essas sensações. E se desde pequeno ele estiver ali com um sapatinho ou até mesmo com a meia o tempo todo, ele perde essa sensação, né? Ele perde essa vivência. Então, quando a gente pensa de bebês de 0 até mais ou menos uns 8 meses, a gente deveria pensar que o sapato, ele é mais estético do que funcional. Então, eu quero fazer uma foto, eu vou sair num aniversário, eu quero uma coisa diferente. Legal, dá para colocar uma meia bonitinha ou um sapato mais decorativo, digamos assim. Mas a partir do momento em que a criança está brincando no chão, se descobrindo, não precisa de sapato, deixa descalço para ela poder vivenciar essas experiências, né? Então, o ideal até é sem meia, é deixar o pezinho livre ali mesmo para que ele possa sentir, até ter noção do pezinho, querer pegar, levar para a boca. Exatamente, E quando a gente pensa daí no inverno, que é uma preocupação bastante recorrente de, mas daí será que ele não vai passar frio? Então, o que a gente orienta é o seguinte, de a casa estar um pouquinho mais fechada, para não ficar tão frio o ambiente, da criança estar com um pouquinho mais de roupa, para ela ter momentos em que ela possa ficar sem meia. Aí, beleza, caiu muito a temperatura, coloca uma meia, mas evita sapato, né? Então, a gente vai tentar evitar. Então, claro, se ficar muito frio, coloca uma meia, mas evita, assim, por exemplo, às vezes acontece de uma meia em cima de outra meia e daí uma botinha por cima, porque daí a criança vai perder essa entrada, né? Ela vai perder essa sensação e muitas vezes essa meia ou esse sapato ali, quando a criança tá, vamos imaginar, na fase ali de 6, 8 meses, explorando o chão, ela escorrega. Então, ela vai tentar firmar o pé no chão e essa meia resbala o pé, né? Então, fica até mais difícil da criança se movimentar, porque tem algo ali freando esse movimento, né? Olha só que importante. A gente acha que tá, às vezes, ajudando ou deixando mais bonitinho, mais seguro, não sei o que as mães pensam. E tá atrapalhando. Exatamente, pode atrapalhar. E aí, quando que é necessário? Daí, quando que é funcional? Ou, por exemplo, aquelas meias com as... Antiderrapante, com as bolinhas ali embaixo? Sim. O que a gente vai pensar é assim, a partir dos 8, 9 meses, é um período que as crianças começam a vivenciar a posição em pé. Algumas crianças um pouco depois, algumas crianças nessa idade. Então, o que a gente vai considerar? Que a partir dessa idade, a gente deve sim começar a utilizar os calçados, né? Para que a criança também vá se acostumando com a sensação do sapato. Porque ela estava numa fase mais livre, né? Vivenciando o pé. Aí a gente chega na segunda etapa, de ela se acostumar com o sapato. Porque eles arrancam. Exatamente, porque eles puxam, porque daí, poxa, meu pé tá ali livre, não quero alguma coisa me prendendo. Então, por que a gente começa a acostumar nessa etapa? Porque depois vai vir as posturas mais altas, a criança vai ficar em pé, depois ela vai andar lateral, depois ela vai caminhar. Então, se a gente não começa a acostumar antes, vai ficar mais difícil depois também, né?
Então, seria esse momento, a partir ali dos 9, 10 meses, começar a acostumar a criança com o calçado para ela poder ir incorporando isso na rotina. Mas sempre lembrando que a criança precisa ter os momentos com e sem sapato, mesmo quando ela for crescendo. Entendi. E aí, assim, dicas de sapatos, o que é seguro? Eu vejo, às vezes, chinelinhos, eu acho perigoso, eu não sei se eu tô certa, porque pode, não sei, me conta, tu sabe mais do que eu. Então, essa questão do sapato, eu vejo assim que tem um mercado gigante, né? Então a gente personagens. Tem, meu Deus, muito, né? Desde aqueles chinelinhos que tem presinho atrás, né? Então tem todos, assim, acessórios e recursos, mas que nem sempre são funcionais, né? Eu costumo dizer que o chinelo é só para foto, exclusivamente para foto. Então, se tu quer muito, né, tu achou uma graça aquele chinelo, ok, mas vai ser só para foto. Que a criança não fique em pé com aquele chinelo, porque o que acontece? O chinelo, ele não tem estabilidade nenhuma pro pé, né? Então, se a gente for, por exemplo, pensar, correr de chinelo não é algo prático, não é algo funcional. Agora a gente transfere isso para uma criança que está começando a andar, né? Que está começando a descobrir ali as posturas mais altas. Como que vai ser para ela firmar o pé, né? Então, o chinelo, eu diria que segura, não é um investimento que vale a pena, né? Aqueles calçados que são meio emborrachados, muito finos, que é como se fosse um courinho, assim, não tem sola, ele é bem mais decorativo também, muito mais estético e que normalmente são bem comuns, assim, para batizado, para festa de 1 ano, porque eles são bem elaborados ali. Eles também não são funcionais do ponto de vista do movimento, porque eles não têm nenhuma sustentação. Então eles ficam uma capinha assim no pé, mas não dão a sustentação que a criança precisa para ficar em pé. Então o que a gente vai pensar? Tá, então, Júlia, não é legal chinelo, não é legal esses que são bem fininhos assim, então o quê? A gente vai pensar em sapatos que tenham estrutura, que estrutura anatômica. Então, que tenha uma sola. Então, a gente vai pensar preferencialmente as estruturas tipo tênis infantil, né? Por que o tênis infantil? Porque ele vai abraçar esse pé e vai proteger esse pé, porque se a criança está nessa fase, né, início de descoberta, provavelmente em algum momento ela vai escorregar esse pé, ela vai bater o pé. Então, com o tênis, ela vai ter essa proteção que precisa, né? Essa sustentação. E além disso, quando ela estiver em pé, essa borracha do tênis, ela vai evitar que escorregue para o lado. Porque o que acontece com esses que é um solado meio plastificado, assim, tipo um corinho? Quando a criança põe o pé no chão ou no tatame mesmo em casa, ela escorrega para o lado. Então é como se ela tivesse que frear o calçado. Aí já é difícil para ela conseguir ficar em pé, que dirá frear uma superfície lisa, né? Então, o que a gente sempre vai pensar é um tênis, né? Um tênis com uma estrutura. E daí, se a gente for nessa classificação, a gente ainda assim tem um repertório muito amplo, né? Então, não é que, Júlia, mas só pode tênis, mas tem N variedades, assim, de tênis, de marcas, de valores. Então, não necessariamente, tem que ser uma marca específica, não. Mas tem que ser um sapato estruturado, né? E hoje em dia também tem uma questão, tá na moda, assim, aqueles tênis que é tipo um neoprene, que imita uma meia. Tu já deve ter visto, assim. E daí o que acontece? Esse tem uma propaganda, assim, de que, é como se a criança não estivesse vestindo o sapato. Então, ele é muito confortável. Só que daí entra um outro aspecto. Como ele é um tecido, a criança, a hora que ela mexe o pé dentro do tecido, ela inverte, assim, ela pode virar o pé dentro do calçado. Então, esse também não é indicado. Então, a gente sempre vai pensar numa estrutura de tênis. Tanto é que eu digo assim, o que a gente está usando, né? Qual que é o sapato que a gente usa quando a gente vai caminhar? É um tênis. Então, se essa criança está descobrindo a posição em pé e vai descobrir a marcha, quando ela tiver de calçado, a melhor escolha é o tênis. Nossa, quanta informação maravilhosa! Muito obrigada por dividir conosco essas dicas incríveis. Eu espero que você tenha gostado. E tênis. Não esqueça disso. Obrigada e até a próxima. Obrigada, até.